Vivemos numa era de mudanças, onde valores estão constantemente sendo remodelados, ressignificados e mudados para se adequarem a um determinado tipo de grupo ou pessoas. A era das redes sociais trouxe informação fácil e adequada e acessível para todos. Porém, ironicamente e paradoxalmente eu deveria dizer, vivemos numa geração em que a acessibilidade a informações é maior, porém, uma geração que carece de conteúdo profundo de fato. Uma geração que tem na palma de sua mão a possibilidade de estudar matérias e conhecimentos que, no passado, eram reservados somente para alguns, mas que, no entanto, é uma das gerações mais ignorantes, em que se foca na busca pelo prazer e na busca da satisfação do eu. Mas para onde essa busca pelo prazer pode nos levar? Em O Psicopata Americano, Patrick Bateman é um executivo que trabalha numa firma respeitada em Wall Street. Ele é um homem que poderia ser considerado normal para o seu meio social. Ele é bonito, ele é inteligente, ele é rico, ele possui um shape em dia, ele é requisitado e adorado pelas mulheres ao seu redor e também pelos seus amigos. Ele vive uma vida em que busca manter uma disciplina inigualável e impecável para manter a imagem que ele construiu para a sociedade. Pois, como ele mesmo fala, existe uma imagem de Patrick Bateman, mas não possui um real sentido verdadeiro. Patrick Bateman sofre de um real significado em sua vida, sofre pela busca de propósito real, pois ele defende causas às quais não acredita, fala de coisas às quais não tem interesse nenhum e participa de círculos sociais e de lugares dos quais ele despreza. Ele age e se posta de uma atitude aceitável socialmente, porém no fundo do seu coração deseja coisas terríveis. Há uma dualidade no filme O Psicopata Americano, pois o filme não deixa claro se de fato Bateman cometeu todos os assassinatos no filme ou não, ou se foram todas meras ilusões de sua cabeça, fantasias da fantasia, para que dessa maneira ele pudesse se sentir vivo, ele pudesse se sentir feliz ou inteiro novamente, pois Patrick carece de uma verdadeira busca pelo propósito. Ele buscou alimentar o seu eu com arrogância, com dinheiro, com futilidade, mas isso não trouxe nada mais nada menos do que a depressão e o vazio existencial no seu coração, a tal ponto que ele começou a fantasiar com assassinatos, mutilações e destruição, principalmente de prostitutas. Assim, Patrick Bateman representa as mentiras da sociedade contemporânea e se foca no consumismo, na aparência, na busca por um corpo perfeito, por um ideal, mas mostra que a perfeição não bate em um corpo e um espírito imperfeitos. Mostra que a sociedade pode pregar: se você conseguir um determinado status, se conseguir determinada riqueza, poderá ser feliz, mas nem todas essas coisas bastam, pois nada pode curar a aflição do coração humano consigo mesmo. As mentiras de que a razão e a prosperidade trarão felicidade ao homem e que não é necessário uma busca de um propósito real ou maior são ilusões e causam a Bateman a lenta degeneração do seu ser e da sua identidade, a tal ponto que ele fingiu tanto que não sabe mais quem ele é, pois até seus colegas de trabalho, alguns deles, o conhecem por vários nomes distintos, mas não por quem ele verdadeiramente é. E esse mesmo problema é apresentado em Clube da Luta, no qual temos o personagem principal, o narrador. O narrador é um homem que também carece de um propósito maior a ser seguido. É um homem que odeia o trabalho em que faz, odeia sua vida e vive ela gastando com coisas das quais ele não precisa. Ele vive a sua vida buscando um real significado sem nunca encontrar de fato. Ele tenta se confortar no sofrimento dos outros, principalmente no grupo de homens que tiveram câncer. E assim, com ele chorando e demonstrando a real face de sua dor, o narrador é confortado com o vazio que existe no seu coração. E pela dor dos outros ele suga, como se fosse um parasita, até que uma mulher chamada Marla o lembra da sua própria dor e hipocrisia. Mas tudo muda quando ele conhece um homem chamado Tyler Durden, que é, a princípio, todos os aspectos contrários do narrador. É um homem que não se importa com a aparência, não se importa com o que as pessoas vão pensar dele, não se importa com o consumismo, o qual leva o narrador para viver numa casa que está caindo aos pedaços, sem qualquer tipo de conforto, sem qualquer tipo de entretenimento ou qualquer coisa confortável para se viver. Assim, os dois começam uma iniciativa que é chamada o Clube da Luta, no qual eles reúnem homens também frustrados com a sociedade que vivem, com suas vidas, para lutarem e descarregarem suas frustrações em um combate mano a mano, muito semelhante às antigas tradições de combate dos povos anciões. Assim, o Clube da Luta vai evoluindo, com cada vez mais membros se aglomerando em suas fileiras. Logo, o que começou como uma iniciativa despretensiosa para somente descarregar suas frustrações, evoluiu para o que se chamou de o Projeto Destruição, do quais homens frustrados e odiosos com a vida que têm, pois lhes fora prometido que se eles fossem de determinado jeito, se alcançasse determinada
forma. Se vivessem uma vida das quais eles odiavam, que comprassem coisas das quais eles não precisavam e viviam para tentar agradar mulheres que os desprezavam, eles seriam felizes. Mas isso era uma mentira, nas palavras do próprio Tyler. E ainda assim, eles permaneciam até que Tyler oferecesse a eles uma chance de destruir o sistema maldito que os oprimia, assim criando o Projeto Destruição e se iniciando como se fosse um movimento fascista, pois Tyler falava que eles não tinham identidade, propósito ou função, eram somente meras ferramentas para o projeto da destruição. E o narrador, no final do filme, descobre que, na verdade, o Tyler era ele mesmo. Ele criou o Clube da Luta e ele criou o Projeto Destruição. O Tyler representando o profano masculino, as partes reprimidas dos sentimentos do narrador, que, na falta de propósito e valores sólidos, decidiu viver uma vida de aparências e de engano, focada na autoimagem do que na verdade. E assim, as partes reprimidas da sua sombra vieram à tona, transformando ele num monstro e revelando seus desejos mais sombrios. O narrador, no final, com a ajuda de Marla, e representa justamente a reconciliação com o feminino e com aquilo que é desprezado, bem como a reconciliação com ele mesmo, pois ela também tinha os mesmos problemas do narrador. Ele consegue vencer Tyler temporariamente, mas não antes do Projeto Destruição ocorrer. Por fim, temos o protagonista da série Peaky Blinders, Thomas Shelby, que a princípio é um homem atormentado pelos horrores da Primeira Guerra Mundial, que é o líder de uma das gangues em Birmingham, os Peaky Blinders. Ele começa a série como um humilde líder de gangue, sem muito poder ou influência, mas com o passar das temporadas ele vai crescendo, a tal ponto que ele alcança o topo de sua carreira, onde ele negocia com políticos, comunistas, fascistas e donos de facções poderosas. Mas a sua ambição cobre um terrível preço, pois, por ter presenciado os horrores da guerra e por ter visto a sua própria vulnerabilidade, Thomas Shelby buscou no poder a solução para suprir suas dificuldades, para que dessa maneira ele nunca mais se sentisse vulnerável e fraco como se sentiu na guerra, e não tivesse que sofrer os horrores novamente. Porém, na sua ambição, lentamente, ele teve que ver sua família se degradar. Um de seus irmãos mortos, um de seus irmãos afundado em vício de drogas, sua tia morta, sua esposa, a mulher que ele mais amou na vida, também morta, e sua família entregue à degradação moral e espiritual. No fim, a ambição só ressaltou o vazio de Thomas Shelby e seus traumas, pois ela não teve a capacidade de conseguir curar suas feridas e dores emocionais, a tal ponto de que ele flertou com o suicídio, chegando à beira do abismo. Venham a mim, todos vocês que estão sobrecarregados e cansados, e eu vos darei descanso. Aquele que come do pão que eu ofereço, jamais terá fome. Aquele que bebe da água que eu ofereço, jamais terá sede. O que mostra de que todos esses três protagonistas careciam de um significado real de suas vidas, um propósito verdadeiro que os unia. E tudo isso porque eles preferiram acreditar em mentiras que destruíam o seu ser, ao invés de confrontar as verdades e vulnerabilidades do homem. Pois até mesmo um grande propósito, como no caso do Thomas Shelby, que era de elevar sua família, até mesmo isso pode causar danos irreversíveis àqueles a quem você ama. Pois o homem por si só, ele não consegue nem mesmo satisfazer a si mesmo, pois a constante necessidade de mais, a ganância, a violência de Patrick Bateman, ou até mesmo o desejo de destruir tudo como o do narrador, sempre virão à tona, como parte da natureza caída do homem. Mas a própria fé em Cristo demonstra a solução. E a fé significa confiança. Confiança significa entrega total. Não a abdicação e destruição do ser, mas a revitalização dele pelo amor e pela fé e pela verdade. Assim, é pela verdade que nós conseguimos superar os nossos traumas. E a fé nele nos é prometida que todas as nossas necessidades serão saciadas e assim teremos descanso de nossas dores e das coisas passadas.